Pré-jogo, tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado. De um lado o Atlético, do outro o São Paulo. Liga Arena lotada para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira a partir das 9h30 da noite. Informações, análise, muita opinião. De um lado, um tricolor que vem de vitória, assim como o nosso Furacão, que, claro, a gente torce para que possa ter resgatado um pouco da confiança ainda em meio à busca do seu novo treinador. Roda aí, Furacão, que aqui no Fala Cap você fica muito bem informado de tudo o que você precisa saber sobre Atlético e São Paulo, que se enfrentam nesta quarta-feira na Liga Arena. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de Furacão e Tricolor. Frente a frente, duas campanhas muito semelhantes, jogo gigante, jogo de 6 pontos. Jogo que historicamente tem a sua rivalidade, ainda mais se tratando da Liga Arena. Então, gente, atenção! Aqui no Fala Cap você vai ficar muito bem informado de absolutamente tudo. A arbitragem do jogo, análise, opinião. João Pedro Sgarbi, comentarista do Jogo Aberto, participa do Fala Cap, repórter da tela da Band, da Rádio Bandeirantes Paulo do Vale, fala sobre o São Paulo e nós temos informações importantes em relação ao nosso Clube Atlético Paranaense. E olha, não são das melhores, viu? E não estou nem me referindo em relação à busca por treinador. Não, o Atlético tem desfalques muito importantes para esse jogo do meio de semana na Liga Arena, quarta-feira, 9h30 da noite, diante do São Paulo. Antes disso, likezinho, compartilha, se inscreve, quero chegar em 20 mil inscritos, estamos muito próximos, hein? E claro, KTO.com, tá procurando um site com credibilidade para fazer sua fezinha, para se divertir? É na KTO. Você clica no botão registre-se, coloca seus dados e quando aparecer cupom, é só você colocar cupom KP20, tá aqui para você aparecendo na tela. Cupom KP20, você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Gente, antes da tabela de classificação, atenção para a arbitragem. Sempre muita gente gosta que eu fale sobre a arbitragem, porque os árbitros nos últimos jogos do Atlético deram o que falar. Esse aí não é tão famoso, o árbitro carioca, que apitou o jogo neste Brasileirão entre Juventude e Atlético. Não tivemos uma grande repercussão em cima do nome dele e tomara que nem para um lado nem para o outro seja uma arbitragem imparcial. Árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, e o árbitro de vídeo, muita atenção, um para-raio, o mineiro Igor Júnior Benevenuto. Esse é o quadro da arbitragem, ainda com o assistente 1, Alessandro Rocha Matos, o 2, Thiago Rosa de Oliveira, quarto árbitro, Denis Serafim. Vamos torcer para uma grande arbitragem de fato na Liga Arena. E olha, gente, atenção, campanhas muito semelhantes de Atlético e São Paulo. Furacão é o 5º colocado com 22 pontos e o São Paulo é o 6º, 1 ponto a menos com 21. E as campanhas são muito semelhantes. Os dois times têm o mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias. A diferença é que o Atlético empatou um jogo a mais, consequentemente perdeu um jogo a menos. Por outro lado, o São Paulo perdeu um jogo a mais e empatou um jogo a menos. Então atenção, Furacão até aqui, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O São Paulo, 13 jogos, 6 vitórias também, 3 empates e 4 derrotas. Importante destacarmos aqui o São Paulo Futebol Clube. Por quê? O Zubeldia, quando chegou, nossa, Zubelover, não perde, invicto e tal. E aí pegou uma oscilação, tomou 4 do Vasco, acabou oscilando na tabela de classificação, voltou a vencer nos últimos jogos e é meio que semelhante ao Atlético, que começou bem também, aí teve um período de oscilação, principalmente nos jogos contra Flamengo, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro. Eram 4 jogos sem vitórias e voltou a vencer o Vitória no último fim de semana lá no Barradão. Então, antes de falarmos sobre o nosso Clube Atlético Paranaense, informações importantes. Primeiro a informação, depois a análise. Então é contigo, repórter da TV e Rádio Bandeirantes Paulo do Vale, com o raio-x do São Paulo. Desfalques, provável escalação, tudo o que você precisa saber sobre o adversário do Furacão neste meio de semana. Fala aí do Vale! Fala Capela, chegando com as informações do Tricolor Paulista, embalado, hein, para encarar o Atlético Paranaense após 2 vitórias na sequência e principalmente uma ótima exibição contra o Bahia, para muitos a melhor do ano no São Paulo.
e principalmente a melhor do ano sob comando do Zubeldia, até pelo nível do adversário. Zubeldia que inclusive volta a comandar o tricolor paulista, ele que estava suspenso no último final de semana e foi substituído muito bem pelo auxiliar Maxi Cubeiras. Luciano é quem está suspenso para esta partida, não viajou, assim como Michel Araújo, machucado inicialmente com desconforto. A tendência é que Zubeldia opte pelo Rodrigo Nestor na vaga do camisa 10 Luciano, ele que vem usando aí um 4-2-4 nesses últimos jogos de recuperação, mas deve contar aí com o Rodrigo Nestor, que faz ali o meio-campo também, algumas oportunidades vem jogando aberto, né? Pode fazer essa função, assim como o Ferreirinha, e aí o Lucas jogaria um pouco mais centralizado. Um provável São Paulo de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor, Lucas Ferreirinha e Jonathan Caleri, o São Paulo para encarar o Furacão. Capela. Boa do Vale, repórter Bandeirantes PDV com as informações do São Paulo, e agora eu quero um raio-x da análise dele, comentarista do meu parceiro Jogo Aberto todos os dias, João Pedro Sgarbi, vai destrinchar bonitinho como é que chega o São Paulo. E aí, motivado, confiante, meia bomba? Fala aí, Sgarbi. Fala, Capela, meu irmão, toda a galera que nos acompanha aqui no canal Fala Cap, bora trazer um pouquinho do lado tricolor, do lado do São Paulo nessa partida contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Seguinte, o São Paulo vem de um momento, num passado bem recente, que gerou uma desconfiança no torcedor. O torcedor estava muito animado, Zubeldia, alegria, enfim, porque era uma sequência muito grande só de jogos com invencibilidade, né? O São Paulo não tinha perdido ainda com o Zubeldia. Só que são 4 jogos que geraram uma desconfiança no torcedor. Contra o Inter, empate 0-0. Contra o Corinthians, empate 2-2. Contra o Cuiabá, uma derrota dentro do Morumbi 1-0. E contra o Vasco, uma goleada em São Januário 4-1. Esses jogos geraram uma desconfiança no torcedor. Só que agora o São Paulo vem de 2 vitórias contra o Criciúma. Ganhou o jogo, enfim, não foi uma grande atuação. Só que contra o Bahia no domingo, o São Paulo jogou muita bola. E para mim o Zubeldia, ali, junto com a comissão técnica, acharam de vez a formação ideal do São Paulo e o modo de jogar. Para mim, o que o São Paulo fez na partida contra o Bahia é o jeito que o São Paulo tem que se espelhar para desempenhar nas outras partidas. Ferreirinha, um jogador que demorou para aparecer, assim, realmente se destacar no tricolor. Teve uma lesão, né? Ficou um tempo fora. Só que foi muito bem na partida, um dos melhores em campo contra o Bahia. E ele ali jogando mais aberto, tendo a bola e liberdade para atacar, gera muito perigo ao adversário. Caleri no ataque também é um cara que, quando tá ali na posição dele, sem ter que sair muito da área, que eu não gosto, basicamente. Eu gosto do Caleri mais ali centralizado. Quando tem que sair da área para sair, para meter chutão do jeito que fez o golaço anulado no Morumbi, mas que seria um golaço, enfim, também. Enfim, a principal característica do São Paulo, e para mim é um ponto muito positivo, é a intensidade no começo do jogo. O São Paulo nos últimos jogos vem fazendo gols cedo, relativamente cedo, assim, gols logo no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. Então esse é um ponto que tem que destacar do São Paulo. É um time que começa a partida com muita intensidade, tem um jogador lá no meio campo que ajuda muito nisso, que é o Alisson, e para mim é aí que pode estar o ponto principal do São Paulo nesse jogo contra o Atlético Paranaense, que passa por um momento, por incrível que pareça, turbulento também, né? Assim como o São Paulo passou num passado recente. Fechou? Tamo junto, Capela, um pitaco rápido aqui sobre o São Paulo. Vai ser um jogaço e bora ver como as duas equipes vão se comportar nesse jogo. Tamo junto, fala Cap, valeu. Bom, Sgarbinho, excelente. Ó, então trouxemos aqui as informações com o PDV e o comentário, a análise com o João Pedro Sgarbi. Agora, meus amigos, vamos para as informações do Furacão. E são informações que, sinceramente, eu não fico aqui tão confiante, porque o Mastriani está fora. O Juca Antonello, técnico do Furacão, fica lá na área técnica mais uma vez, até que o Atlético busque o seu novo comandante, e as buscas continuam. Criou-se uma expectativa interna que o Mastriani poderia voltar a ficar à disposição para o jogo contra o São Paulo no meio de semana. Ele acabou não viajando no último final de semana para Salvador para pegar o Vitória, justamente porque tinha dores na região da panturrilha. E aí o Mastriani ficou fora, preservado. E aí começou a semana, ele não tem condições de jogo. E como é um jogador um pouco mais experiente, o São Paulo, já ciente que pode talvez contar com a ausência desse atleta, fica motivado, porque a própria diretoria e os membros da comissão técnica do Atlético entendem que, por se tratar de um jogador um pouco mais experiente, talvez não seja de bons olhos você pegar e forçar correndo o risco de uma lesão. Imagina perder o Mastriani para a Copa do Brasil,
para o Brasileiro e para a Copa Sul-Americana é impensável, até porque a própria diretoria não entende que é o momento de contratar um novo centroavante para a equipe, não. Entende que é para contratar zagueiro, um ponta, talvez até um meia, que eu venho batendo aqui, mas um centroavante não. Agora, se perder o Mastriani, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Então a informação é essa: Mastriani, com dores na região da panturrilha, está fora. Além dele, Nicão, incômodo muscular na coxa, Coelho, dores no joelho. Outros 2 atletas que poderiam ser titulares estão fora. Então, Nicão pode ser um titular, Coelho, um titular, e Mastriani, certamente titular. 3 jogadores importantes para o Atlético nesse momento estão fora da partida, cortados, não estão entre os relacionados. E o Alex Santana, jogador que vinha sendo reserva do reserva no Atlético, está negociando com o Corinthians. A tendência é que ainda esta semana as partes possam se entender. O jogador que ainda tem um longo período de contrato com o Furacão, não vinha desempenhando, não vinha entregando. Então até bom que o Atlético possa dar uma oxigenada no seu elenco e liberar alguns atletas que não estão rendendo. Então esses são os desfalques do Atlético. Renan Viana, jogador do Furacão, que foi afastado pelo Cuca, volta a ficar entre os relacionados. Então a tendência, gente, é um Atlético sem grandes desfalques, tirando esses que eu citei, em relação à provável escalação. Assim como o Mastriani não jogou contra o Vitória, o Pablo deve começar entre os titulares. Sem o Coelho vai o Julimar. Sem o Nicão, a tendência é o Zapelli. O Cruz até pode aparecer, o João Cruz, mas vamos aguardar. Eu acho que a tendência é o Zapelli começando entre os titulares. Então, gente, realmente a tendência, por mais que o Juca Antonello, que comandou a equipe no domingo, ontem foi reapresentação, hoje foi um treino rápido, mais regenerativo do que qualquer outra coisa. Não teve tempo para treinar, eu duvido que ele faça uma mudança radical na escalação. É o de sempre, com o Léo Link, o Léo Godoy, ou até o Matson podendo aparecer. Tô botando mais fé que o Léo Link vai jogar. Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel, que para mim foi muito bem no jogo contra o Vitória no último fim de semana. Eric, Christian, Fernandinho, Zapelli, Julimar e o Pablo. Esse é um provável Furacão pro pega deste meio de semana contra a equipe do São Paulo, criando toda expectativa positiva para que o Furacão ele não só possa vencer, mas que não perca pontos em casa. Claro que a gente torce pela vitória, mas esse é o momento do Furacão pensar não em liderança, mas estar entre os primeiros. E como num jogo de 6 pontos recentemente perdeu para a equipe do Cruzeiro, num outro jogo de 6 pontos acabou não vencendo o Botafogo, não vencendo a equipe do Flamengo, agora contra o São Paulo é fundamental a vitória. Mas se não der para ganhar, que o São Paulo também vem bem com confiança, que pelo menos não perca jogos na Liga Arena. A matemática é simples. Antes de pensar em título, pensa em ficar no bolo, lá na parte de cima. E aí depois, conforme a temporada for afunilando, a gente vai pensando no que se pode entregar. Mas é fundamental uma vitória e eu espero muito que os jogadores eles possam ter recuperado um pouco mais da confiança no último final de semana, quando o Atlético venceu e bem o Vitória fora de casa. Não foi um grande desempenho, mas nesse momento, ainda sem um treinador, é mais importante pensar no resultado do que no desempenho. E aí depois com a chegada de um novo técnico, que isso deve acontecer nos próximos dias, aí sim a gente vai conseguir dar tempo, paciência ao trabalho e depois efetivamente poder cobrar. Boa sorte aos jogadores rubro-negros e que o Furacão faça um grande jogo nesta quarta-feira, 9h30, com o apoio da nossa torcida lá na Liga Arena, lotando o Caldeirão e criando a expectativa de mais 3 pontos nesse campeonato brasileiro. Beleza, galera? Manda aí nos comentários. Furacão vem bem, esses desfalques podem impactar em alguma coisa em relação ao desenvolvimento do time no campo de jogo? O que você pensa, hein? Manda aí nos comentários que eu leio e debato sempre com vocês. Aproveita e segue a gente lá no TikTok, no Twitter e também no Instagram, @FalaCapOficial. Foi o nosso pré-jogo, deixando você muito bem informado de um lado Furacão, do outro Tricolor. Até a próxima, galera. Valeu!